Vamos ouvir quem entende, Kelly? Vamos buscar uma análise técnica sobre tudo que está acontecendo em relação à vacinação. Já está na linha conosco. Presidente da Sociedade Brasileira de Imunização, Dr. Juarez Cunha, boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Kelly. Boa tarde, doutor. Ouvintes do Gaúcha Mais aí. É um prazer estar com você. O prazer é nosso. É motivo de comemoração esse pedido da Fundação Oswaldo Cruz e também do Instituto Butantan Avisa, quer dizer que já temos motivo para comemorar, doutor? Eu acho que um pouco tarde, mas temos, né, Daniel? A gente esperava que isso já tivesse acontecido, como já aconteceu em outros países, né? Mas nós temos que comemorar que o pedido dessas duas vacinas já estão protocolados e aguardar agora o retorno, né, dessa avaliação da Anvisa, que, como a Kelly já comentou antes, em uma entrevista até que foi dada, acho que essa semana, também foi confirmado que eles têm esse prazo de 10 dias, mas que isso pode ser antes, né? Tomara que seja antes que eles consigam liberar isso logo. Tá. Vai lá, Kelly. O nosso ouvinte, assim, mesmo nós, né, que somos leigos no assunto, embora a gente leia muito sobre, a gente se pergunta, afinal de contas, qual vacina é melhor, né? Ontem veio o percentual de eficácia da Coronavac, 78%, até houve uma leitura científica de que faltaram alguns dados, que depois vão ser apresentados, logicamente, para a Anvisa, mas para essa pergunta leiga que a gente ouve tanto, qual vacina é melhor? Tem vacina melhor ou não? O importante é que a gente tenha a vacina. Eu acho que é importante que tenhamos vacinas, porque todas elas, independente do produto que foi apresentado e que já houve liberação em outros países, todas elas se mostraram extremamente eficazes para a evolução da doença grave e da morte. Isso é muito importante, né? Agora, a eficácia, vamos dizer, de Pfizer, que é 95, Moderna 94%, ou mesmo a Coronavac 78% ou a AstraZeneca 72%, isso como eficácia geral, claro que a gente gostaria que todas tivessem uma eficácia semelhante a Pfizer e Moderna, né? Mas todas elas têm esse perfil de proteger contra a doença grave e contra a morte, né? Então, esse perfil de proteção tem que ser comemorado, apesar dessas diferenças de eficácias encontradas. Os dados que foram mostrados ontem, claro que foi uma coletiva de imprensa, então não se tem os dados oficiais, né, do estudo, que é o que a gente também está esperando, mas imaginamos que o que foi resolvido ontem na coletiva vai se confirmar e agora esperando também que nessa avaliação da Anvisa, com certeza, todos esses detalhes que ontem não foram mostrados devem estar nessa papelada, nessa documentação para a Anvisa. Uma dúvida muito comum entre os nossos ouvintes, Dr. Juarez Cunha, presidente da Sociedade de Imunização do Brasil, é o seguinte, Sociedade Brasileira de Imunização. Doutor, é o seguinte, por que liberaram lá nos Estados Unidos e na Inglaterra e se imagina que esses países tenham os mais altos padrões sanitários do mundo e não liberaram aqui ainda no Brasil? É porque cada país tem obrigatoriamente que seguir a sua regra, é isso? As agências reguladoras, né, elas podem ter algumas regras um pouco diferentes, né, uma das outras, né, mas confesso que para nós também da comunidade científica causa estranhamento, né? Por exemplo, vacina da Pfizer, que já foi licenciada para uso emergencial em vários países, não termos ainda isso aqui. Então, a impressão que dá é que a nossa agência reguladora, eu acho que tem alguns critérios a mais que estão sendo solicitados, porque da forma até como a Pfizer se posiciona, todos esses contratos eles são muito parecidos nos diferentes países, né? Talvez aqui tenha algum pedido a mais, mas a impressão que dá também é que não seja mais relacionado em relação à eficácia, né, ou mesmo segurança, porque esses dados são os dados da fase 3 que já estão publicados até em revistas científicas. Parece que é alguma coisa mais burocrática, né, que às vezes emperra aí, né? Mas isso, outras, o país Daniel, pode usar, o país, doutor, pode usar uma vacina sem liberação da Anvisa ou não? Não, né? Não pode usar sem liberação da Anvisa. Tem que ter liberação da Anvisa, né? Então,
O que a gente espera agora é, com essas duas vacinas que foi solicitada a liberação, né, é que a gente tenha o mais rápido possível a liberação, mas de qualquer forma, eu estava antes escutando o que vocês estavam falando, a liberação não vai significar que a gente consiga ter tão rapidamente um quantitativo de vacinas que a gente gostaria, né? Porque a Coronavac tem atualmente em torno de 11 milhões de doses no país, né? E a AstraZeneca a gente ainda não tem, né? Tem essa previsão de virem as da Índia, 2 milhões de doses da Índia, né? Mas de qualquer forma isso limita, né, de forma considerável o número de vacinas que a gente vai ter no início, pelo menos, da pandemia. E a partir do momento que começa a produção, né, tanto de Butantan quanto Fiocruz, daí modifica a situação, né? Doutor, quando a gente fala em vacinar parte da população, né, e há essa corrida no mundo todo, fala em grupos prioritários, em vacinar primeiro os mais idosos, os profissionais de saúde, por que já é um passo importante, né? Hoje de manhã estava ouvindo a entrevista que o Escola fez com o Dr. João Gabardo e até uma perspectiva compartilhada por muitos médicos, profissionais de saúde, de que se a gente tiver boa parte da população, ou essa parte que tem disposição para doença mais grave, né, para a forma mais grave da doença, isso já é um caminho, porque você vai ter uma menor sobrecarga do sistema de saúde. Qual que é a sua avaliação? Não, essas escolhas, essas definições, elas são baseadas em dados epidemiológicos. Por isso que é muito importante, né, a vigilância epidemiológica. Então, a vigilância epidemiológica, não só no Brasil, como no restante do mundo, nos mostra quem são as pessoas mais vulneráveis. Então, nós sabemos que os idosos, né, são mais vulneráveis e morrem mais, e os profissionais de saúde, pela situação de exposição. Eles estão muito expostos, então, pela exposição, eles têm uma maior facilidade de se infectarem e também de complicarem e mesmo de morte, né? Isso a gente tem observado que nesse grupo, né, nossos profissionais de saúde, os indicadores de mortalidade mostram exatamente isso. Eles não é um grupo que tem um risco por idade, às vezes até tem uma somação, né, de situações, mas só por ser profissional de saúde, estar na linha de frente, está muito mais suscetível, muito mais vulnerável a adquirir aquela infecção e a partir daí ter também evoluções que a gente também tem chamado a atenção. Não é só o idoso que morre, não é só a pessoa que tem comorbidade que morre. Nós temos óbitos em todas as faixas etárias. É claro que algumas a gente tem um número bem maior. Tá. Doutor Juarez Cunha, tem algumas dúvidas de ouvintes aqui. O Eduardo, por exemplo, diz que é voluntário da vacina da Janssen. Tem dúvida se vão ser 2 doses, já que a Janssen é uma só. Como saber se eu vou tomar a vacina do mesmo laboratório? Bom, nesse caso aqui é em relação à dúvida sobre 1 ou 2 doses. Tem laboratórios que vai ser uma dose, tem laboratórios que vão ser 2 doses. Isso tem que ficar bem informado para a população, né? Isso porque assim, todos os laboratórios que nós temos atualmente que foram licenciados no mundo são laboratórios que utilizaram 2 doses nas pesquisas. Né? Então, mesmo Coronavac e AstraZeneca também 2 doses. A Janssen tem 2 braços de pesquisa atualmente, um de 1 dose e outro de 2 doses. A Janssen deve terminar a fase 3 agora, no final de janeiro, provavelmente então em fevereiro a gente deve ter os resultados da Janssen, aí também vai poder comparar entre 1 e 2 doses. Uma discussão que tem sido também levado bastante forte é se seria interessante a gente espaçar mais o intervalo das doses para vacinar um número maior de pessoas, né? Isso surgiu principalmente no Reino Unido, porque quando a AstraZeneca e a Oxford solicitaram e receberam a liberação no Reino Unido, o que foi observado que na fase 3, um grupo que foi vacinado mais tardiamente respondeu de forma melhor. Então, existe essa possibilidade da AstraZeneca de até 12 semanas após a primeira dose fazer a segunda. Isso daria um fôlego para a gente poder vacinar um número maior de pessoas. Mas as outras vacinas, né, apesar de na primeira dose já demonstrarem
uma eficácia interessante, todas elas têm uma eficácia acima de 50% na primeira dose, na avaliação, mas aquela eficácia que a gente tem de 95, 94, mesmo 78 da Coronavac, se confirmar, são com um esquema de 2 doses naqueles intervalos que a pesquisa foi feita. A Coronavac foi de 2 semanas, né? A Pfizer 3 semanas e a Moderna 4 semanas. E é interessante que os 2 grupos, tanto a Pfizer como a Moderna, mais de 95% dos voluntários obedeceram exatamente o intervalo que era preconizado. Então se tem segurança sobre aquilo que foi feito, né? A AstraZeneca, como teve um grupo que vacinou um pouco mais tarde, se tem esses resultados e também são interessantes. Mas essa decisão de fazer uma dose, ampliar o número de pessoas ou espaçar mais, tem que ser muito bem avaliada para a gente não... Tem que pesar risco-benefício numa estratégia assim, né? O senhor citou o fato de ter a produção aqui no Brasil também, né, doutor Juarez? No caso a vacina da Coronavac já com início, né, mas a outra de Oxford também vai iniciar. Em princípio, a gente vai contar com esses 2 milhões de doses. O senhor acredita que a gente vai ter uma produção em que nível, que velocidade para atender as pessoas? Em quanto tempo a gente consegue organizar isso? Ou ainda é muito prematuro a gente fazer esse tipo de projeção? Tanto a Fiocruz quanto o Butantan relatam uma capacidade bastante importante, em torno de 1 milhão de doses por dia de produção, né? O que esperamos que isso se concretize, porque seria um quantitativo, né, bastante importante se eles conseguirem, no mínimo, fazer essa produção aí. Mas o que está previsto, por exemplo, Fiocruz, está relatado até agora, é que a partir do dia 15 começaria essa produção, né? 15 de janeiro. Então, mas mesmo que a gente consiga essa capacidade, né, rapidamente, vejam que a gente não vai ter um quantitativo tão grande no país, principalmente agora em janeiro e fevereiro, né? Então nós temos um tempo aí para conseguir esses quantitativos. E a própria discussão de aumentar intervalo de dose ou dose única vai depender muito do quantitativo que tivermos para vacinar a nossa população. Doutor Juarez Cunha, para encerrar de minha parte, pela sua experiência, quando o senhor acha que nós teremos vacina suficiente para vacinar uma grande parcela da população a ponto de termos digamos assim, um cotidiano mais confortável? Eu não falo em vida normal, não falo em vida normal ainda, tá? Mas é bem interessante a pergunta, é uma pergunta difícil. Nos Estados Unidos eles calculam para outubro isso, né? Para nós aqui, que nós estamos atrasados, né? E também pensando que a gente tenha uma cobertura de 60% a 80% para poder ter a imunidade de rebanho, e é claro que se eu tiver uma vacina com menos eficácia, eu vou precisar chegar mais para perto dos 80%, né, por cento da população para conseguir essa imunidade de rebanho para diminuir a circulação do vírus. Mas, ao mesmo tempo, né, Daniel, a gente tem que festejar aquilo que a gente falou antes, de individualmente, a partir do momento que começarmos a ter, independente do quantitativo de vacina, diminuir a possibilidade, né, de doença grave e de morte, né? Então, porque isso vai ser uma coisa mais individual do que o efeito coletivo. O efeito coletivo vai demorar mais tempo, né? Mas o efeito individual, a partir do momento que começarmos a vacinar, nós teremos essas eficácias que estão sendo relatadas, de diminuir a hospitalização e diminuir morte, né? Então, se nós conseguirmos isso em 2, 3 meses, né, que eu imagino que a gente vai ter uma capacidade de produção bem importante aí, isso vai representar muito para a nossa rede de saúde, que está, no momento, estrangulada, né? Tá. Doutor Juarez Cunha, presidente da Sociedade Brasileira de Imunização, médico aqui de Porto Alegre, muito obrigado pela sua atenção nessa tarde, um bom dia para o senhor. Bom dia, Daniel, bom dia, Kelly, um prazer falar com Obrigada. vocês. Obrigado.